E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de comparativo e superlativo em inglês. Comparative and superlative adjectives. Vamos falar um pouquinho dos adjetivos, como eles funcionam em inglês. E para isso, nós vamos utilizar então o Mário e o Luigi, né? Esses personagens assim tão carismáticos que nos ajudam aí, ó, né, a entender o mundo por meio dos jogos aí que nos divertem tanto, a gente vai conhecer um pouquinho dos superlativos aí, dos comparativos, usando os dois como exemplo para facilitar aí para vocês. Vamos lá? Do you know these two brothers? Vocês conhecem os dois irmãos? Of course we do. Mario and Luigi. Então, their names are Mario and Luigi. They are video game characters. Então, eles são personagens de videogame, que eu particularmente amo de paixão. Cresci jogando o Mario, Super Mario lá no Nintendo, junto com o Luigi ali. Muito, muito, que saudade. Então vamos usar aqui eles então, como exemplo, e também os outros, ó, personagens que os acompanham. In the game Mario Kart, they are runners. Então no jogo do Mario Kart eles são corredores, né? São competidores ali. We're gonna study them for this grammar. Então a gente vai estudar todos eles. What are some characteristics for these brothers? Então, quais são as características? Vamos falar um pouquinho então dos adjetivos deles aqui. Bora lá. Luigi, tall, young, friendly, optimistic, ok? Então, aqui o Luigi ele é alto, jovem, amigável e otimista, like in Portuguese. Pessoal, uma coisa muito importante. No inglês e no português tem muitas coisas ali, muitas palavras, muitos adjetivos que elas são parecidas com o português na forma da escrita e até mesmo na forma da pronúncia. Então, fiquem atentos porque elas significam as mesmas coisas. Aí isso ajuda bastante a compreensão. E o Mário, short, chubby, old, fast, courageous. Então, o Mário aqui, ó, baixo, cheinho, old, né? Mais velho, rápido e corajoso, courageous. Corajoso, igual no português. Então, ó, if we compare them, we can say. Se a gente comparar eles, a gente pode dizer: Mario is shorter than Luigi. Ó aqui, ó, tá vendo aqui, já tá já grifado aqui no slide, ó. Luigi is younger than Mario. Aqui, ó, Luigi younger than Mario. Então, o que quer dizer Mario is shorter than Luigi? Quando a gente tem esse ER aqui, é comparativo de superioridade. Então, o Mario é mais baixo que o Luigi. Se than aqui é para poder fazer a comparação com uma outra coisa ou com uma outra pessoa. Luigi is younger than Mario. Luigi ele é mais novo que o Mario. Então, esse R aqui, esse ER e o than será utilizado então para fazer essa comparação entre outra pessoa ou entre uma coisa e outra. We can also say Mario is the fastest in the game. Aqui então a gente tem o comparativo aqui no caso do Mario e do Luigi e do Mario, e aqui a gente tem o superlativo, the fastest, quer dizer que é o mais. O superlativo quer dizer que não existe outro na mesma comparação que ele. Todos estão aqui e ele está aqui em cima. Luigi is the tallest brother. Então aqui ele é o irmão mais alto. Então aqui tá vendo, ó. These sentences use comparative and superlative adjectives. When to use comparatives and superlatives? Quando usar os comparativos e superlativos? Vamos lá. Comparative adjectives are used in sentences comparing two things. Como eu já expliquei, comparativo então ele vai ser usado para poder comparar duas coisas, duas pessoas que seja. Olha o exemplo aqui, ó. Mario is faster than Luigi. O Mario é mais rápido. Fast é rápido. Esse ER aqui sempre é o nosso mais. Depois eu vou explicar o porquê a gente usa ER aqui, ó. Agora, o superlative adjectives are used to show the number one of a group. Então aqui, ó. Mario is the fastest runners. You see here? He is the fastest runner. Então não tem outro mais rápido que ele. Então ele é o mais rápido de todos dentro de um grupo.
Então, toda vez que você quer destacar uma coisa ou uma pessoa em um grupo, sempre você vai utilizar o superlativo, sempre o superlative. Agora vamos ver como é que a gente cria esses comparativos, como é que eles são formados. Tem três tipos de adjetivos aqui que a gente está vendo, ó. Tá vendo? O primeiro aqui é one syllable adjectives, quer dizer que é os adjetivos curtos de uma sílaba só. Tall, short, young, young. Somente com uma pronúncia só eles saem. Então, são os adjetivos curtos. Para isso, o que que a gente vai fazer aqui? We add ER in the end of the adjectives. Então, a gente vai colocar o ER, a gente vai adicionar o ER no final dos adjetivos, ou seja, aqui, ó, que a gente vai ver, vai colocar o ER depois de cada um deles aqui para poder fazer essa comparação, ó. Olha os exemplos aqui, ó. Taller than, shorter than, younger than. Agora, quando a gente tem two or more syllables, ó, courageous, three syllables. Intelligent, three syllables. We put more in front of the adjectives. We use more here in front of the adjectives. Okay, let's see some examples here. Vamos ver alguns exemplos. More courageous than. More intelligent than. Esses than sempre vai ser usado para poder comparar com uma coisa ou outra. Sempre lembra muito disso. This is very important. ER, than, younger, than, shorter, than, more, courageous, than, quando o adjetivo, no caso, ele é maior, mais longo, né? Agora, para os adjetivos que terminados em Y, in Y, adjectives ending in Y, what do we do here? Let's see. For adjectives ending in Y, nós vamos cortar, we're gonna eliminate the letter Y, we eliminate it, and then we add IER to make the comparative. Okay? That's what we do. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Funnier than, friendlier than, crazier than. Se, igual um que é muito usado, que muita gente faz o erro quando vai fazer o comparativo, é esse daqui, ó. Easy, coloca assim, more easy than. Pessoal, tá errado. Por quê? Porque nesse caso, por duas coisas. Easy é one syllable adjective. Ele é bem curto, somente com uma sílaba ele já sai já. Né? A gente já o pronuncia. E pelo fato dele ser terminado em Y, em Y, vai tirar aqui easier than. Ok? Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Agora para ficar mais claro. Outra coisa aqui que é muito importante, isso daqui tem muita gente se confunde quando vai fazer a comparação com good and bad. Good and bad. Pay attention here because it's extremely important, guys. Let's go. Quando a gente tem o good, ninguém vai falar gooder, né? Quem fala isso? Ah, mas o good não é um adjetivo curto ali de uma sílaba só, então tem que colocar R. Mas nesse caso vai ser gooder, porque ele é irregular, ou seja, ele não segue um padrão exato, ele muda a forma dele quando a gente vai comparar. Então a gente vai usar o better, entendeu? Que também tem o ER aqui. Ele é diferente. Então, o good e o bad são diferentes. Better. No caso de bad, é worse. Olha os exemplos aqui, ó. Mario is the first. Mario is better than Luigi in the race. Ok, ó. Better than. Agora, ó, veja o outro exemplo. Luigi is third. Luigi está em terceiro. Luigi is worse than Mario in the race. Então, quer falar que o Luigi é pior que o Mario? Tem que usar sempre worse. Worse e o than para poder fazer a comparação. É simples assim. Então, sempre lembra que os únicos adjetivos irregulares que tem é o good e o better. Agora vamos continuar aqui, ó. Important.
When comparing two items, always use then after the comparative adjective. Então, todas as vezes que vocês forem comparar, como eu tenho mencionado aqui, vocês vão sempre utilizar o then para poder fazer a comparação do adjetivo com uma outra coisa, ou com uma outra pessoa que seja. Vamos dar continuidade aqui, então, que é muito importante. Ó, vamos formar algumas sentenças aqui, ó. Old. Então, Mario is older than Luigi. Tall. Luigi is taller than Mario. Chubby. Mario is chubbier than Luigi. No caso aqui, old, tá vendo? One syllable adjective. Por isso tem que colocar o ER. O tall, também, tudo adjetivos curtos, de uma sílaba somente. Então, ER você coloca ali. Chubby, chubbier than Luigi. Famous. Agora, Mario is more famous than Luigi. Mas por que o famous tem que ter o more? Porque é two syllable adjectives or more. Você sempre tem que fazer isso daqui, ó. Agora, vamos ver os superlativos, como formar superlativos, que é de todos é o maior do grupo, não tem outro que chegue ao mesmo nível. Vamos ver como é que isso funciona. Então, quando a gente tem one syllable adjective, vamos pensar aqui em short, não, oh, perdão, tall, short, young. A gente vai colocar o the e o est. So, you put the antes do adjetivo, e depois, junto nele, vai pôr o est. Est. Ó, the tallest, the shortest, the youngest. Two or more syllables. Let's think of courageous, intelligent. We put the most in front of the adjective. Então você vai colocar o the most na frente do adjetivo. Vamos ver isso daqui, ó. Então, olha os exemplos aqui, ó. The most courageous, the most intelligent. Então, se for um adjetivo longo, two syllables or more, the most. Ok? Depois a gente vai ver alguns exemplos aqui para fixar bem. Adjectives ending in Y, funny, friendly and crazy. E os adjetivos que terminam em Y, como funny, friendly and crazy. Funny, engraçado, amigável, friendly and crazy, louco. A gente sempre vai colocar o the, vai cortar, we're gonna eliminate the letter Y and add IST. Então, geralmente em inglês, todas as palavras, né, que terminam em Y, sempre você vai cortar e sempre vai adicionar o EST ou alguma outra coisa que pede aqui. É regra da escrita do inglês. Isso aqui vale para escrita, gente. Muito importante. Olha como é que fica. The funniest, the friendliest, the craziest. Ok? Isso daqui então para os superlativos. E os superlativos dos verbos irregulares? No caso, good é the best. Aqui no Brasil, a gente tem, né, o the best açaí agora, que está muito famoso. E também vira e mexe algumas expressões como the best. Então, good is the best, o melhor. Então, nesse caso aqui, e para bad é the worst. Olha os exemplos aqui, ó. Mario is first. Mario is the best in the race. Mario é o melhor. Então, toda vez que quer colocar aqui é o melhor, é the best. E o pior é the worst. Toad is the last. Toad is the worst in the race. Então, o Toad, ele é o último, ele é o pior na corrida. Ok? Então, aqui a gente tem algumas características para a gente poder fazer os comparativos com o Yoshi, a Princess Peach, o Toad e o Bowser. Então, vamos lá então, ó. Ó, Toad is the shortest character. Então, ele é o personagem mais baixinho. Ele é o mais baixo de todos os personagens. He's the shortest character. Bowser is the strongest. É o mais forte. Então, por que é strongest? Porque como é somente é, adjetivo de uma sílaba só, strong, strong. Você vai colocar est, the strongest. Sempre o the e o strongest. Hungry
Yoshi is the hungriest character. Porque de todas as pessoas que mais têm fome, o Yoshi é o que mais tem fome. Ele é o mais faminto ali dos personagens. The beautiful Princess Peach is the most beautiful character. Então, ela é a princesa mais bonita. Então, toda vez que eu the most beautiful, the most important, sempre lembre então dessa forma como montar os adjetivos. Agora, atenção. When a one-syllable adjective ends in consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante, como thin, você vai dobrar, we double the consonant before ending ER or EST. Então, quando ele for terminado em consoante, vogal, consoante, contando sempre de trás para frente, você vai adicionar aqui o ER ou o EST. Let's go. Vamos ver some examples. Ó, thinner, thinnest. E vai dobrar aqui, ó, a última consoante e colocar o IST ou o ER se for comparar. Vamos ver agora alguns exemplos aqui para ficar bem claro com CVC, com esses adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante. Hotter, the hottest. Example. US is hotter than Canada, but Dubai is the hottest. Estados Unidos é mais quente que o Canadá, mas Dubai é o mais quente. Então, the hottest, ó, double T, tem que dobrar o T ali, ó, porque consoante, vogal, consoante. Wet é a mesma coisa. Wetter, the wettest. O que que é wet? É úmido. Então, ó, a forest is wetter than a desert, but a swamp is the wettest. Is the wettest. Então, uma floresta é mais úmida que um deserto, mas um pântano, swamp é pântano, onde que o Shrek mora, é o mais úmido. Big, como todo mundo já sabe, que é grande. Bigger, the biggest. Então, China is bigger than Brazil, but Russia is the biggest. Então, a China é maior que o Brasil, mas a Rússia é a maior. É o maior de todos os países em extensão. Fat, que é gordo, gordo, né? Mais gordo e o mais gordo. Então, ó, Homer Simpson is fatter than Bart, but Santa Claus is the fattest. O Homer Simpson é mais gordo que o Bart, mas o Papai Noel é o mais gordo. É o mais obeso, né? Pra gente falar de uma forma mais tranquila. Sad, sadder, triste. E the saddest, o mais triste. Então aqui, olha aqui, tá até bonitinho, ó. Droopy is sadder than Charlie Brown, but Yuri is the saddest. Então, o Droopy é mais triste que o Charlie Brown, mas o Yuri é o mais triste de todos eles, de todos os três ali. Então, aqui que a gente vai utilizar então para poder falar deles, ó. E aqui eu vou deixar para vocês então fazer aqui, ó, um exercício aqui então para poder tentar comparar Harry Potter, Star Wars, cartoons e animals, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui e que vocês possam aprender e utilizar isso daqui muito em inglês, porque este conteúdo é muito, mas muito utilizado em inglês em todos os momentos de fala aí, ok? Have a great day, have a wonderful year. See you next time. Aproveite o dia de vocês, tenham um excelente ano aí. Até a próxima. Bye bye.